Bom dia, meus amigos, e bom dia, minhas amigas. No vídeo de hoje eu irei falar a respeito do espiritismo, mas do espiritismo que eu já falei na semana passada, o espiritismo kardecista, que foi inventado pelo charlatão Allan Kardec. Meus amigos e minhas amigas, o nome desse sujeito que inventou essa religião é Hippolyte Léon Denis Rival. O Messier Hippolyte, ou Messier Léon, ele era um escritor, ele era um pedagogo. Quando ele era um pedagogo, ele escrevia livros falando educacionais com nome próprio. Quando ele inventava, quando ele falava a respeito de espíritos que não existem, mas ele achava que existia, ou era sem vergonhice dele mesmo, só para vender livros, aí já usava o pseudônimo de Allan Kardec. Meus amigos e minhas amigas, e esse francês que inventou essa religião, mas lá na França não prosperou. Na Europa o espiritismo não prosperou. Prosperou aqui mesmo no Brasil, porque aqui todas as religiões são abraçadas pela ignorância do brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, e teve aqui no Brasil um expoente dessa religião. O nome do sujeito é Chico Xavier. Nos anos 60, 1960, na década de 1960, Chico Xavier mudou-se para a cidade de Uberaba, e ali ele abriu um centro espírita para reunir a galera e fazer truques para enganar aqueles incautos supersticiosos que acreditavam e acreditam nesses negócios de espírito. Aquele espírito que quando você está dormindo ele puxa a sua perna, algum cara que morreu fica ali rondando para ver o que você estava fazendo, para ver sua vida. Aí o cara, ele morre, mas continua tentando a gente. Aquele chato que a gente está devendo pro cara, o cara morre, mesmo assim vem cobrar a gente depois que ele morre. É o verdadeiro incomodativo, espírito xarope, vamos falar assim, no português correto. Meus amigos e minhas amigas, e Chico Xavier, ele fazia um teatro lá no centro espírita dele, consistia em pegar atores amadores e atrás de uma cortina fazer toda uma encenação dizendo que tinha ectoplasmas saindo e materializando espíritos. O ectoplasma é uma substância imaginária que eles dizem que sai das pessoas tipo uma espuma branca, vamos falar assim. E aquela espuma vai se juntando no chão, vai se juntando e vai subindo e vai formando uma pessoa. Um espírito feito de ectoplasmas. Meus amigos e minhas amigas. E ali atrás da cortina, ele colocava umas lâmpadas piscando, ectoplasmas se materializando espíritos. E aparecia depois o espírito lá, uma mulher toda vestida de branco, com véu na cabeça, luvas brancas. Ali era o espírito, ele dizia, né? Mas era mentira desse charlatão vagabundo que morreu. Mas as pessoas ainda continuam acreditando nessa vagabundagem desse pilantra. Meus amigos e minhas amigas, e o nome desse espírito, que não era espírito não, era uma pessoa, Otília Diogo. Inclusive ela foi presa por esse motivo, juntamente com
com os gases, com os panos brancos, que ela dizia que era fantasma. E outra coisa que é interessante, nessa peça teatral, muito ensaiada, mas muito amadora também, as pessoas que assistiam aquilo ali ficavam impressionadas. Inclusive o cheiro de éter era muito forte. Mas para tudo para acho que tontear as pessoas. Para as pessoas. É tudo uma farsa. Tudo uma pilantragem. Tudo é 171. Meus amigos e minhas amigas, até que surgiu na vida do Chico Xavier um personagem diferente. O doutor Valdo Vieira. Valdo Vieira ficou ali assessorando Chico Xavier durante 10 anos. Acho que Valdo Vieira, se não me engano, ele já falecido também. Mas antes de morrer, vocês podem... Eu vou deixar aqui na descrição uns vídeos de Valdo Vieira. Pelo menos um. Quando ele saiu para fundar a sua própria religião também. É outro charlatão. Ele dizia que aquilo ali eram uns truques, mas até na fotografia aí da capa do vídeo você vê que ali é só 171 mesmo. E ele, depois que ele saiu, ele ainda assessorou durante 10 anos Chico Xavier. E até, capaz, ele não diz isso, né? Mas eu acredito que foi ele que disse para o Chico Xavier parar de fazer esse negócio aí. Não, cara, não vai mais fazer esse negócio não, que já deu polícia. Essas peças de teatro aí, já deu polícia, deu BO. O negócio já está ficando manjado. As pessoas já estão desconfiando que você é um charlatão. Faça diferente. Foi aí que Chico Xavier, eu acredito que foi Valdo Vieira, né? Que o Valdo Vieira é mais inteligente do que Chico Xavier. Nesse ponto, né? Chico Xavier era mais mentiroso, mais charlatão. E o Valdo Vieira é mais técnico, vamos dizer assim. E Valdo Vieira, pode ser que Valdo Vieira que instruiu ele para fazer as cartas psicografadas, que consistia em trazer uma pessoa que está preocupada com o cara que morreu. Esses charlatões se aproveitam da vulnerabilidade, que as pessoas estão vulneráveis emocionalmente, para aplicar esse golpe. E ali ele escrevia no papel, com a mão meditando, trocando uma ideia com os mortos, e ele intermediava o recado. Fala assim, ó, seguinte, ó, o morto aqui disse isso, aquilo. A pessoa levava aquela carta para casa, a pessoa ficava emocionada, guardava no fundo do coração. Oh, meu parente se lembrou de mim, ficava beijando aquela carta. Poxa, o cara morreu, mas mesmo assim mandou um recado, que lá tá bom, que é para dar dinheiro pro Chico Xavier, mas o resto tá tudo bacana. Meus amigos e minhas amigas, mas como ele conseguia essas informações? Era leitura fria ou leitura quente? É leitura fria quando você fala a respeito de uma pessoa sem saber realmente quem aquela pessoa é e sem saber os problemas dela. Algumas pessoas têm essa técnica de usar a psicologia para tirar informação das pessoas, a pessoa mesmo dá as informações para elas serem enganadas. Mas ali no caso não era. No caso das cartas psicografadas, na verdade é leitura quente. Leitura quente consiste em saber as informações. Tem que falar alto, que passando um trator aqui atrás, porcodio. Já foi embora o maledetto. A leitura quente consiste basicamente em saber tem as informações. Ele tinha. É porque as pessoas ficavam na fila para receberem as cartas psicografadas. E ali tinha uma pré-seleção. A pessoa mesmo falou assim, você quer o quê? Vinha um assistente lá, falou assim, não, rapaz, eu quero falar com o meu parente aí que ele morreu. Qual é o nome do cara? Pá, ele morreu de quê?
Ah, rapaz, morreu de morte morrida. Tá, beleza. Faz quanto tempo? Tá, beleza. Qual que é o... qual o grau de parentesco? É meu tio. Qual que é o seu nome? Tal. Aí passava para o Chico Xavier. Chico Xavier, que tinha uma mente extraordinária, ele tinha capacidade de armazenar muitas informações diversas. Quando a pessoa sentava lá e falava assim, ó, rapaz, eu sou fulano de tal. Opa, beleza, vou consultar com o espírito aqui. Ó, teu parente, ele morreu desse jeito, ele é seu tio, ele está bem lá no céu. Não, tem hora, não, ele não está bem não, é melhor você fazer penitência aí, doar dinheiro para os pobres, pode doar para mim que eu encaminho para os pobres e assim por diante. E ali ele mandava, escrevia a carta, falava assim, ó, seu parente aqui, falava assim, rapaz, é o parente meu mesmo. Aí, ó, é meu tio, como ele morreu, rapaz, o cara tá de boa lá, na terceira dimensão, e tá estudando para ser um espírito melhor. Tem esse negócio também, o espiritismo kardecista, tem essa falcatrua, dizendo que o espírito está estudando. O cara aqui na Terra é analfabeto e vai estudar depois que morre. Não estudou nem de vivo. Meus amigos e minhas amigas. E assim basicamente que funciona. Mas Chico Xavier não era somente um charlatão. E outra coisa também, aí ele abandonou aqueles negócios lá. Agora, é mais difícil, né, para a pessoa dizer categoricamente de que ele é um charlatão. É porque é só ele e o espírito, né? Meus amigos e minhas amigas. Mas Valdo Vieira, depois que saiu de lá, disse, não, rapaz, o cara tinha as informações. Eu também tinha as informações, eu nunca quis usar. Perguntaram para Valdo Vieira, por que você não largou esse cara antes? Por que você já não abandonou essa vida de crime? Você era a comparsa do cara. Eu falei assim, porque o cara chorava. Porque ele acreditava que em outras encarnações passadas, outras vidas passadas, eu era o filho dele. E ali, o Chico Xavier era muito emotivo. Se eu saísse de repente assim, aí o cara ia chorar demais, podia passar mal, porque ele tinha problemas psicológicos, problemas genéticos no lobo frontal, lobo temporal. No cérebro dele, ele foi diagnosticado como epilético, epilepsia. Mas não é aqueles tipos de pessoas que têm ataque epilético. Mas ele tinha epilepsia, talvez num grau mais leve. Eu não posso falar muito a respeito disso, porque eu não sou especialista nessa área. Mas eu acredito que através desse problema genético cerebral que ele tinha, a epilepsia, que em grego significa mal sagrado, porque eles acreditavam na antiga Grécia que a epilepsia era os deuses que estavam atacando a pessoa, porque aquela pessoa estava fazendo alguma coisa que contrariasse os deuses. Meus amigos e minhas amigas, então ele tinha a doença que se chama mal sagrado, epilepsia. E muitas pessoas que têm os ataques epiléticos, daquelas que dão convulsões e desmaiam, depois alguns minutos voltam a si, eles relatam que eles tiveram nessa confusão de pensamentos, nesse bombardeio do cérebro dele contra ele mesmo. Eles dizem, alguns que passam por essa situação, que teve encontros religiosos, sagrados. Mas é coisa da mente mesmo, é coisa que a mente engana a gente mesmo, principalmente com uma situação extrema desse tipo. Quem já viu uma pessoa passar por um ataque epilético vê que realmente dá dó de ver. É realmente muito triste. Meus amigos e minhas amigas, e pode ser que também, por Chico Xavier, ter esse problema de epilepsia, que ele desenvolveu outra parte do cérebro, onde acumula informações. Isso é uma conjectura. Pode ser que seja isso. Talvez, para frente, os doutores vão
estudar mais a respeito disso, a ciência vai avançar e vai corroborar com esse meu pensamento. Quando uma parte do cérebro é afetada, outra se torna mais produtiva, se torna melhor. E pode ser que seja isso que fez com que, certo ponto, ele era um gênio da literatura. A obra dele é com mais de 450 livros. E cada livro que ele escrevia, ele colocava o nome de um espírito. Emmanuel, André Luiz, ele ficava inventando o nome dos caras. E dizia que não era ele, que é livros psicografados. Psicografado por eles, mas o autor era o cara que morreu, o Emmanuel. A maioria era o Emmanuel e o André Luiz. E cada um com estilo diferente. Quando ele fazia um livro Emmanuel, era um estilo próprio. Quando era André Luiz, era outro estilo, completamente diferente. E assim por diante. Então ele tinha esse dom de escrever livros de estilos diferentes. E seguindo sempre o mesmo estilo quando era um autor, daquele autor determinado. Meus amigos e minhas amigas, e só isso, não é nada mais do que isso. Não existe negócio de espírito. Mas pode ser que ele tenha esse dom devido a esse problema, que eu já falei, né? Problema genético. Agora, pode ser também, é uma outra hipótese, pode ser também isso também, mais outra hipótese. Tudo na mente desse doido. Ele era epilético, ele era mas isso é o facto, um religioso patológico. As pessoas são religiosas e mentem tanto que eles acreditam na própria mentira e vivenciam aquela mentira 24 horas. E era o caso dele, era o caso de muitos, né? Que a gente conhece por aí. Uns são charlatões mesmo, descarados, e outros não. Outros são charlatões, mas eles são tão charlatões que eles enganam eles mesmos. O mitomaníaco, que ele era um mitomaníaco porque ele mentia tanto que ele acreditava nas próprias mentiras, que também corrobora com esse negócio de religioso patológico. E esquizofrênico. Não há de negar, ele não estudou, ele não fez exame para saber, mas ele tinha esse ponto que ele era também esquizofrênico. Não estou dizendo isso, meus amigos e minhas amigas, que ele era categoricamente um esquizofrênico, mas os sintomas eram. É inegável que a pessoa que fala com mortos, que fala sozinho e ainda anota recado, o cara desse é esquizofrênico. Meus amigos e minhas amigas, interessante falar a respeito disto que estou falando, que ele era uma pessoa humilde. Humilde ao ponto de o dinheiro arrecadado com os livros dele, ele sempre destinou à caridade. Ele vivia de forma modesta. Mas isso não tira o mérito dele ser um charlatão. Pelo contrário, aí que as pessoas acreditavam, ainda acreditam muito nele por causa disso. Porque ele não usufruiu de riquezas, de mulheradas. Acho que nem mulher o cara não tinha. Nem para isso ele prestava. Ele era um religioso tão fanático que para ele, acho que tem rumo de ser isso, né? É outra conjectura. Para ele, mulher não importa. O que importa é ele ser um líder religioso. Um cara que psicografava cartas, venerados. Acho que a vaidade dele era tão grande que ele queria simplesmente ser venerado, ser idolatrado. É isso que eu tinha para hoje, meus amigos e minhas amigas. Eu deixarei na descrição o vídeo do Neuromágico que explica como é feito o truque do ectoplasma. É muito interessante. E do Valdo Vieira, desmascarando Chico Xavier, o cara que era braço direito do Chico Xavier. Sabe de muitas coisas, ou sabia, né? Agora só o espírito dele para voltar, para contar como é o restante. É isso que eu tinha para hoje, meus amigos e minhas amigas.
Tá meio escuro o vídeo, vamos ver se vai ficar bom. Se não vai, se ficar ruim, vai ficar do mesmo jeito. Importante não é a minha cara, importante é o que eu estou falando. Até o próximo vídeo.